Olá a todos. Estamos iniciando o ciclo de palestras Política Cultural, Literatura Afro-Brasileira Quilombola e Literatura e Educação. Nesse ciclo, teremos a realização de 3 palestras em que a primeira palestra será sobre Política Pública de Estado para a Literatura, apontamentos sobre Mato Grosso do Sul. A segunda será sobre a literatura afro-brasileira, a literatura que o mundo precisa conhecer. A terceira, literatura e escola, a importância do ato de ler e ensinar a ler. Essa iniciativa é fomentada pelo apoio de emergência da Lei Federal Aldir Blanc, a partir dos recursos executados pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma iniciativa da área de livro, leitura, literatura e bibliotecas. No dia de hoje, teremos a palestra Política Pública de Estado para a Literatura, apontamentos sobre Mato Grosso do Sul. Teremos uma exposição sobre as políticas culturais de Estado para a área da literatura, cuja abordagem abarca apontamentos históricos em esfera nacional e do Estado de Mato Grosso do Sul. Nosso convidado de hoje é o professor Vanderlei José dos Santos, que é doutorando em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em Letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, especialista em Arte, Educação de Cultura pela Faculdade Novo Oeste, graduado em Artes Cênicas e Dança pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Atualmente é artista docente na Educação Básica de Mato Grosso do Sul. Trabalhando na sede, na CEMED, Campo Grande, Jaraguari. É pesquisador em políticas culturais de Estado para a arte, cultura e literatura de Mato Grosso do Sul e pesquisador e intérprete em danças populares brasileiras pelo Núcleo de Pesquisa Renda que Roda da UEMS. Tem experiência na área de políticas culturais e ensino de arte, com ênfase em dança e teatro, atuando principalmente nos seguintes temas: teatro e educação, dança e educação, teatro infantil, festival de teatro infantil e leitura. Professor Vanderlei, esteja à vontade para fazer a sua fala. Eu agradeço aí pela apresentação, professora Ana. Então, nós estamos iniciando a gravação desse ciclo de palestra, que é uma das propostas nossas aí, enquanto proponente, em relação à segunda fase da Lei Aldir Blanc. Bom, eu vou colocar aqui a minha apresentação para a gente poder discorrer um pouco sobre esse assunto aí que nos propusemos a falar. Deixa eu fazer o compartilhamento da tela. E gostaria que vocês me confirmassem se já está aparecendo a exibição. Sim. Bom, então, vamos lá. Política pública de Estado para a literatura, né? Apontamentos sobre o Brasil e também sobre Mato Grosso do Sul. Eu vou tentar fazer hoje aqui na minha fala um caminho que vai ser assim em 4 pontos principais, né? O primeiro ponto, então, em relação às políticas públicas e políticas culturais, ou seja, os principais conceitos, ou seja, o que é isso, né? Política pública, o que é política cultural. No segundo ponto, eu vou traçar um percurso histórico aí da política cultural específica agora para a literatura aqui no Brasil, né, entre os anos aí de 1500 até 2002. No terceiro ponto, eu vou falar então, eu vou dar continuidade, né, a esse processo histórico da política pública para a literatura. Deixa eu só permitir mais alguém que está entrando aqui. Então, continuando,
No terceiro ponto, eu vou continuar falando sobre esse processo histórico da construção da política pública para a cultura e para a literatura, já mais entre os anos 2003 e 2020, e todo esse percurso ainda em relação à esfera nacional, ou seja, o Brasil, né? Após esses apontamentos, então, a partir de 2003 até 2020, que foi o ano que eu finalizei a pesquisa, eu vou tratar, então, da questão de apontamentos para a política de Estado, para a literatura livre, leitura e bibliotecas aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, é uma tentativa, assim, bastante interessante, e também uma tentativa de se falar um pouco sobre essa questão de política pública de Estado para a área da cultura e para a área da literatura de maneira geral. É o resultado de uma pesquisa, né, que eu fiz aí durante o meu curso de mestrado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então, para essa questão de conceituação das políticas públicas e políticas culturais, né, nós temos aí uma indissociabilidade das políticas culturais quando se fala de política para literatura, né? Então, quando a gente trata de política pública de Estado para a literatura, automaticamente nós estamos também tratando de política cultural, elas não são dissociadas, elas caminham juntas, né? E aí, historicamente, o Estado tem tratado de forma, assim, objetiva a política, então, do setor literário, sempre a partir do setor cultural, né? As políticas públicas, de maneira geral, elas são estudadas, e aí, se eu atraso um pouquinho a minha fala, é que eu paro para poder permitir mais pessoas entrarem, tá, gente? As políticas públicas, então, de maneira geral, elas são estudadas em diversas áreas, né? Na antropologia, na sociologia, economia, estatística, ciência política, na área do direito, na área da administração pública, na área das artes, da literatura. Ou seja, o estudo de política pública, ela está em todas as áreas de pesquisa de estudos, visto que a política pública, ela abrange todos esses segmentos, né? E aí, uma possível definição do que é política pública, de forma mais conceitual, a gente pode considerar que se trata aí de um fluxo, né, de decisões públicas, né, orientado a manter o equilíbrio social, ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade, né? São decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificação que ela provoca no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões dos que adotam ou influem nessa decisão. Basicamente, nós temos, então, a ideia de que a política pública, ela é, então, parte de um conjunto de decisão pública, né, ou seja, por parte do governo, e o objetivo, então, é o equilíbrio de uma situação social, ou desequilíbrio, porque pode ter uma política justamente para desequilibrar determinadas situações, isso pensando o público como algo para atendimento de todas as pessoas, de todos os cidadãos. Aqui eu trago um ciclo, né, assim, da política pública, se a gente pensar como que ela nasce, os caminhos que ela percorre, até o momento que ela é extinta, né, de início, se tem aí uma identificação de um problema, e às vezes essa identificação do problema, ela se dá por parte do governo, às vezes por parte de pressão mesmo de determinada sociedade, né, ou de determinado grupo social, para um problema que se precisa ser resolvido, né. Tendo essa identificação e havendo interesse por parte do poder público desse problema, é que se inclui esse problema no que se chama de agenda, né? Nesse momento da agenda, é o primeiro momento em que o governo, de fato,
passa a se preocupar em resolver aquele problema, mas ainda não é, a solução do problema de maneira exata, né? E ainda se pensa, se coloca em discussão, em estudo, né? E após isso, a gente tem aí a fase da elaboração, aí sim se faz uma identificação mais detalhada, uma delimitação mais detalhada de qual é o problema de fato, para depois a gente vir para a etapa de formulação, que é quando se inclui aí as alternativas que são consideradas mais convincentes ou mais convenientes que são adotadas e que são definidos os objetivos, o marco jurídico, ou seja, as legislações que vão ser colocadas para a solução daquele problema, ou para atender aquela demanda, e é nesse momento que a gente entende que determinada política se torna política pública de fato de Estado, na forma da lei, enquanto as soluções não for baseada no marco jurídico, que dê segurança jurídica para a solução do problema, ela não é uma política pública de Estado, ela é uma política pública de governo, né? Então, é nessa fase ali que se constitui o marco jurídico, é um momento importante. Depois disso, nós temos a implementação, que é a partir da legislação construída, vai se pensar como que vai ser solucionado esse problema, é onde vai se pensar, então, nos recursos financeiros, né, para a solução desse problema. Normalmente, os marcos jurídicos, eles já trazem a indicação de onde vai ser alocado os recursos, né? Mas é aqui na fase de implementação que se, de fato, pensa no que vai ser feito e como vai ser feito, né? E aí, depois, a gente tem a execução, que é colocar em prática, de fato, aquela situação que primeiro foi identificada, que depois entrou na agenda, que depois teve uma formulação, que se implementou. Agora, sim, de fato, a gente chega no quinto, que é a execução. E depois da execução, aí nós temos o acompanhamento, né, dessa execução, e após essa execução, então, também você tem aí uma avaliação de tudo que foi feito a partir dessa legislação, a partir dessa política que foi implementada, se o problema foi solucionado ou não. E toda política pública, ela extingue, ela não é uma política permanente, por mais que ela seja de Estado, muitas delas extinguem, né, às vezes por falta de interesse do próprio governo de continuar atendendo aquele determinado problema, ou porque o problema foi resolvido, que é o nosso grande sonho, né, mas que geralmente não é isso que acontece. A extinção, ela vai muito mais porque determinados governos se desinteressam por aquele problema. Então, ela continua lá na forma da lei enquanto política de Estado, mas ela não é executada, ela não tem continuidade, né? Então, esse seria o ciclo de vida aí da política pública. As políticas culturais, no mundo, assim, se fala de política cultural a partir de uma iniciativa da Espanha, em 1930, e de uma iniciativa inglesa de 1940, né? Foi esses dois países que começaram a tratar a cultura no âmbito de política cultural. Mas, assim, enquanto política de Estado mesmo, política cultural e para a literatura, ela é uma invenção francesa, de 1959, a França que criou aí um primeiro departamento, ou secretaria, que corresponde hoje a um ministério, por exemplo, para atender especificamente a questão de política cultural. E aí também com o incentivo da Unesco. Como conceito de política cultural, a gente entende aí o conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, pelas instituições civis, pelos grupos comunitários, né, a fim de orientar o desenvolvimento simbólico e satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso para um tipo de ordem ou transformação social. Então, a gente entende que a política cultural, ela só tem validade se ela tiver aí a participação, ou seja, o consenso entre governo e comunidade e população. Se for uma política cultural pensada somente pelo governo e colocada para a gente, então, assim, não se entende, eu, pelo menos, não acredito que seja uma política cultural eficaz. Aí já não é um consenso, já é uma questão
de você impor determinada política cultural. E a política cultural, ela só é bem-vinda, ela só tem os seus efeitos, como a gente espera, se a população participar do processo de construção dela, né? No Brasil, a gente tem a inauguração da política cultural na década de 1930, né? E aí ela só passa a ser objeto de pesquisa, de investigação das pessoas em relação à política cultural aqui no Brasil só a partir de 1980. Então, quem se aventurar a pesquisar políticas culturais no país, tem, assim, estudos, né, recentes e, assim, não são muitos os estudos, né? E no Mato Grosso do Sul, especificamente, a política cultural de Estado, ela só vai se estabelecer a partir dos anos 2000, de 77 até 2000, a gente não tem ainda uma política de Estado, mais à frente eu vou abordar isso, né? Aí, resumidamente, a política cultural para a literatura agora no Brasil, de 1500, né, até 2002, eu vou tentar traçar esse percurso agora, de 1530, né, que é quando começa a colonização de fato aqui no país, a divisão do Brasil em capitanias, até 1930, o que a gente tem é um obscurantismo e ausência do Estado. Não se tem política de Estado, política pública de Estado para a cultura e nem para a literatura no Brasil, até 1930, né? Por quê? No período colonial, a gente teve aí a proibição da instalação da imprensa, a censura de livros e jornais, tudo era vindo de fora, né? Você não tinha essa produção, era proibido produzir, né, literatura no Brasil. Tudo precisava ser produzido por Portugal, né? Depois, com o advento do governo do Marquês de Pombal, criou-se um imposto que chamava subsídio literário para poder patrocinar as escolas no país, mas a gente não sabe se de fato esse recurso foi utilizado, né? E com a chegada da família real no Brasil a partir de 1808, a gente tem aí a abertura da impressão régia no país, né? Ou seja, os brasileiros começaram a poder imprimir livros aqui no país, mas olha que curioso aqui, a autorização ela vinha mais ou menos nesse termo: o príncipe regente, meu senhor, há por bem conceder licença para a impressão régia, se possa imprimir o manuscrito intitulado Poesia de Dois Amigos, à custa do autor. Então, isso aqui foi uma solicitação do João da Costa Ferreira, de 1816, e aqui fazendo uma correção, essa data está digitada errada, 1816, em que ele solicitava para imprimir esse livro, né, Poesia de Dois Amigos, e quando vinha a autorização do príncipe regente, do príncipe real, na época Dom João VI, né, que ainda não havia sido coroado, era a custa do autor. E aí a gente tem desse período ali, mais ou menos, 1.173 títulos impressos no Brasil, né, e ali entre 1808 e 1822. De 1821 e 1822, somente, só em um ano, a gente teve aí 532 obras impressas. Então, foi assim que a gente, de fato, tem acesso à produção literária no país, né? Consenso entre os pesquisadores de política pública, de cultura e literatura, que a postura de mecenas de Dom Pedro II, que era uma postura de incentivar e patrocinar os artistas brasileiros a estudar fora, né? Isso a gente já está falando num contexto de Segundo Reinado, não é consenso de que seja isso a ideia, uma inauguração da política cultural no país, né? Alguns historiadores defendem que sim, mas aquele a quem eu me reporto, que é o Rubim, que é um pesquisador da Universidade Federal da Bahia, é um dos maiores pesquisadores de políticas culturais hoje no país. Ele afirma que não, que o marco inaugural da política cultural no país é só a partir de 1930, entre 1930 e 1945, no governo de Getúlio Vargas. Por quê? É ali que é criado o Ministério, primeiro, né, da Educação e Saúde, em 1930, e aí depois se cria o Serviço Nacional do Teatro, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, a Secretaria do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o Instituto Nacional do Livro e a Biblioteca Nacional, que hoje é a Fundação Biblioteca Nacional. Então, a gente percebe que é só a partir de 1930 que a gente tem, de fato, o Estado brasileiro trabalhando com a política pública na forma da lei.
ou seja, instituindo política pública de Estado de fato. O que se tinha antes era tudo política de governo. Mas essa iniciativa do governo federal de entre 30 e 45, ela não é uma iniciativa isolada. O Estado de São Paulo, em 1935, teve uma experiência com o escritor Mário de Andrade, que também fez várias ações instituídas na forma da lei, enquanto política cultural, no âmbito do município de São Paulo. Então, são essas duas nossas primeiras experiências. E, curiosamente, ou paradoxalmente, nós temos aí o surgimento da política cultural no país num momento de governo dado a ações autoritárias. E essa é uma constante na história da política cultural e da literatura no país. Em momentos de governos autoritários, historicamente, se tem maior instituição de política cultural na forma da lei. Né? A gente tem, e aí, passando o processo aqui histórico, vocês vão compreender. De 45 a 64, né, antes da ditadura militar, o país teve uma efervescência de produção cultural e literária, mas as políticas públicas, elas não acompanham isso, a instituição da política na forma da lei, né? Então, a gente tem aí em 53 a criação do Ministério da Educação, que se desmembrou do Ministério da Saúde, que era Saúde e Educação junto, a criação da CIA Nacional do Livro, que é o embrião do Sistema Nacional de Biblioteca, e a partir entre 64 e 85, no período de ditadura militar, a gente tem aqui a instituição do primeiro Conselho Federal de Cultura, Programa de Apoio Cultural, Plano Nacional de Cultura, Instituto Nacional do Cinema, Conselho Nacional dos Direitos Autoral, Embrafilme, Funarte, Conselho Nacional de Referência Cultural e Conselho Nacional de Cinema. Depois, a cultura passou a ser gerida por um departamento de assuntos culturais, depois uma secretaria de assuntos culturais, e depois Secretaria de Cultura, e finalmente, em 85, o Ministério da Cultura. Então, na forma da lei, esse período da ditadura militar, ele foi um período onde, de fato, a maioria das formas de organização do poder público em relação à cultura, que a gente tem até hoje, surgiu aqui no período da ditadura militar. E, inicialmente, isso pode parecer que, nossa, então a ditadura militar foi importante e foi benéfica para a política cultural. Não, é ao contrário. Por que surge todas essas formas de organizações? Porque a ideia era reprimir e censurar e disciplinar o que se ia ser produzido de cultura no país. Por isso que se cria as organizações, por isso que se cria os conselhos, né? Muito aí a partir do Decreto-Lei de 1077, de 1970, aí colocado pelo Ministério da Justiça, né, que subordinou todas as publicações literárias do país à Polícia Federal. Então, para você publicar, você precisava de passar pela censura, né, e aí para sua obra ser publicada, precisava ser aprovada, por exemplo, pelo Instituto Nacional do Livro, né, e ali o Instituto Nacional do Livro é que decidia o que ia patrocinar ou não, isso na forma, né, patrocinado pelo Estado. Então, é essa que é a grande questão do surgimento de várias políticas culturais de Estado no período de governos autoritários. A ideia dos governos autoritários é controlar a produção cultural do país. Por quê? Controlando a produção cultural de um país, você controla o povo, você controla pessoas, né? Eu não vou me estender na leitura dos pareceres da época, né, lá, mas assim, só vou citar rapidamente que o romance, por exemplo, Objeto Gritante, da Clarice Lispector, ele foi proibido. O Instituto Nacional do Livro não quis publicar porque não era considerado romance, porque falava contra o que o governo da época acreditava. Ao passo que, por exemplo, Civilização e Cultura de Luiz Câmara Cascudo foi aprovado com louvor pelos conselheiros na época, né, do Conselho Nacional de Cultura, que era quem aprovava os livros publicados pelo Instituto Nacional do Livro. E por que a Civilização e Cultura do Luiz Câmara Cascudo foi aprovado? Porque se reportava
a tradições antigas, a épocas antigas, o que era considerado cultura nacional, o que fosse moderno, ou que combatesse um pouquinho aquilo que o pensamento do governo da época era censurado. Então, nessa brincadeira, a gente teve ali, a editora José Olímpio foi a que mais publicou livros, cerca de 145 títulos, a Civilização Brasileira 133, a Melhoramento 116, e aí tem várias outras aqui, eu não vou ler todas, porque vai ficar muito extenso, né? Dos autores, os que mais publicaram foi publicações de Machado de Assis. Claro que Machado de Assis já não era mais vivo nessa época, né, gente? Mas, ou seja, era republicação das obras, né, de Machado de Assis, né? A Maria Tereza Cunha Giacomo conseguiu publicar 30 livros, e aí a gente vem aí numa crescente. Então, só para a gente entender como que funcionava isso na época, né? De 86, findada, então, aí a ditadura militar, e com a criação do Ministério da Cultura, em 85, a gente tem o período de 86 a 2002, né? Nesse período é quando acontece aí as primeiras eleições, né, livres, né, muitas partidas diretas já, e então a gente tem, assim, a criação da Lei Sarney, né, que é a dedução, por dedução fiscal e o controle do Estado, que é a famosa, né, Lei Rouanet, que a gente conhece, né, aliás, minto, eu fiz um equívoco aqui, essa Lei Sarney era uma lei muito próxima à Lei Rouanet que a gente conhece hoje, que é uma lei de 92. Deixa eu só permitir mais uma pessoa participar aqui, que eu já continuo. Então, a gente teve essa primeira experiência da Lei Sarney, né? E aí, quando você faz a dedução, o que é a dedução fiscal? Você cria uma lei em que as pessoas terão seus projetos aprovados e quem vai patrocinar o projeto são as empresas. O valor que a empresa patrocina para o seu projeto, ela vai ter aí abatido nos seus impostos, normalmente imposto de renda. Quando se faz isso, na verdade, o que o Estado está fazendo? Ele está abrindo mão de ele fomentar e colocando o controle do fomento da produção no mercado. Por que o controle fica por conta do mercado? Porque as empresas só vão patrocinar os projetos que lhes interessar. Ou seja, qual o projeto que interessa para o mercado? O projeto que dê visibilidade e propaganda para a marca de determinada empresa. Então, por isso que a que a gente chama de lógica do mercado, né? A gente tem aí também a extinção do Ministério da Cultura, logo que o presidente Collor assume, né? E aí o Instituto Nacional do Livro, que foi criado lá em 37, também é extinto. Em 92, a gente tem também a criação do ProLer, né? E aí a criação da famosa Lei Rouanet, baseada na Lei Sarney, né? Que, na verdade, para mim, foi praticamente um copia e cola. A efetivação do Sistema Nacional de Biblioteca Pública, que foi um avanço para as bibliotecas, onde se centraliza, então, todas as informações sobre as bibliotecas públicas do país, né? Um sistema nacional. A gente tem, quando o Itamar Franco assume, a recriação do Ministério da Cultura, né? Aliás, o MINC, ele é assim, ele é criado e recriado, e ultimamente ele está descriado, né? Infelizmente. E na área de literatura, especificamente, a gente tem aí a criação da Secretaria de Livro, Leitura e Literatura, né? Ou seja, uma secretaria exclusiva para a questão da área literária. Isso é o que acontece entre 86 e 2002, né, já findando aí no governo Fernando Henrique. E a Lei Rouanet, ela é aprimorada no governo Fernando Henrique, cada vez mais o mercado, a lógica de patrocínio e da política cultural dominada pelo mercado, ela é crescente, tá? A partir de 92, com o governo Fernando Henrique, ela cresce muito mais. Os próximos períodos, que é de 2003 a 2020, que corresponde aí governo Lula, Dilma, Temer e agora o governo atual, a lógica do mercado, ela continuou crescendo, né? Esperava-se que, por exemplo, na gestão Lula e Dilma, a lógica de mercado diminuísse, mas, na verdade, não, ela continuou, né? Então, a gente tem aí, agora, nesse período de 2003 a 2020,
no período, principalmente de 2003, o primeiro e segundo mandato do presidente Lula, a gente tem uma mudança radical no que se pensa em relação ao que é cultura, o que é política cultural e como se faz política cultural. Se antes a gente teve a efetivação de política cultural em governos autoritários, lá em Getúlio Vargas e agora na ditadura militar, a gente vai ter uma experiência agora de constituição de política pública com a participação social, a primeira vez que isso aconteceu na história do país, tá? Então, o governo Lula, ele começa a pensar, então, a cultura na sua dimensão simbólica, né? Aquela que é o cultivo, a cultura na raiz da palavra, como eles costumavam dizer, né? E aí a gente tem o entendimento de que a cultura também tem a sua dimensão cidadã, que é o reconhecimento de acesso à cultura como um direito. É a primeira vez que começa a se falar de cultura como um direito, que um governo tem esse discurso, né? E a dimensão econômica, quando passa-se a reconhecer que a cultura também produz a economia. Então, a gente considera aí que tem o conceito antropológico, com esses três pensamentos, né, o conceito antropológico é a tridimensionalidade da cultura. E é também quando o Ministério da Cultura passa a ser organizado, por exemplo, em secretarias. Aí tinha Secretaria de Articulação Institucional, Secretaria de Políticas Culturais, Secretaria do Fundo de Investimento Cultural, Secretaria de Identidade Cultural, e aí várias secretarias foram criadas, né, e foram sendo organizadas. E a interlocução com a sociedade, né? Nós tivemos em 2005, 2010, 2013, a realização das conferências nacionais de cultura. Foi a primeira vez que todos os cantos do país foi ouvido para opinar no que se fazer, no que se planejar para a cultura do país, né? E resultado de todos esses planejamentos, a gente teve a construção entre 2005 e 2010 do Plano Nacional de Cultura, né? Que aí acabou sendo aprovado somente em 2011, e onde se traçou, assim, 53 metas para atendimento da questão da política cultural no país, né? 53 metas para serem executadas em 10 anos, que seria entre 2011 e 2021. A gente teve, assim, só para contextualizar, o acompanhamento, né, e a tentativa de efetivação dessas 53 metas, ou seja, todas elas transformadas em ações práticas, de fato, mas depois de 2013, 2014, sabe, o governo foi deixando de mão, e quando chegou 2016 para frente, então, praticamente não se fala mais no Plano Nacional de Cultura, que a ideia era, vamos traçar 53 metas, vamos executar em 10 anos, e quando chegar no final do 10º ano, a gente analisa para ver o que conseguiu resolver, e o que não conseguiu, a gente traça mais um plano para mais 10 anos. Muito parecido com o que acontece com a educação hoje. Só que nem a avaliação dos primeiros 10 anos aconteceu. A avaliação dos primeiros 10 anos ficou a cargo de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, que fez um relatório, tem um material de 400 e tantas páginas publicada, mas não se ouviu falar mais nisso, né? Na área de literatura específica, a Meta 20, por exemplo, a ideia era que os brasileiros conseguissem ler, que na época os brasileiros liam em média de 1,3 livros por ano, e a ideia era que se aumentasse para 4, né, no final do 10º ano. Até quando se fazia o acompanhamento do Plano Nacional de Cultura, por volta de 2013, 2014, os brasileiros já estavam lendo 2,88 livros. Se a gente comparar com os outros países, os cidadãos franceses, por exemplo, lá na época do início da construção do Plano Nacional de Cultura, já lia 7 livros por ano, né? Uma outra meta na área da literatura era que 100% dos municípios brasileiros tivessem uma biblioteca em funcionamento. Só que quando essa meta surge lá, entre 2005 e 2010, e quando a lei de fato é aprovada, em 2011, o Brasil já tinha 5.570 bibliotecas, né? 99% dos municípios. E aí, ao invés de chegar no 100%, a gente teve uma diminuição para 5.458, isso são dados de 2017. Então,
essa forma de se pensar a cultura, ela mudou, ou seja, pensou-se criar um plano nacional de cultura e um sistema nacional de cultura muito próximo ao que é, por exemplo, o sistema de saúde, o sistema da educação, e aí criou-se um sistema, né, nacional de cultura, a partir de uma emenda constitucional, na Constituição brasileira, só que a emenda constitucional, ela diz o seguinte, que vai ser criado um sistema nacional de cultura em lei específica, e essa lei específica, ela nunca aconteceu. Então, a gente tem aí toda uma estrutura já criada para um sistema nacional de cultura, só que a gente não tem uma lei específica que rege, a gente se limita apenas ao que diz o artigo lá da Constituição Federal, né? Isso não foi feito. E todo esse processo do Sistema Nacional de Cultura, ele corre paralelo também ao do plano, ou seja, o plano virou lei, o sistema não. E aqui no Mato Grosso do Sul, os últimos dados que eu colhi de 2019, 63% dos municípios, dos 79 que a gente tem, já fez adesão, ou seja, tem pelo menos a intenção de fazer um plano municipal de cultura, porque quando você adere ao sistema nacional, você tem que criar o seu sistema municipal e o seu plano municipal. É nesse plano municipal e nesse sistema municipal que é criado todas as formas de como a cultura vai ser gerida no município. E também os estados fazem essa adesão. Mato Grosso do Sul tem adesão, tem toda a parte de legislação prontinha, né? Só falta executar. E aí, outra coisa que também surge nessa experiência democrática, até 2015, é o que a gente chama de sistema de indicadores culturais, né? A gente teve aí, digamos assim, a ideia era de que se fizesse um mapeamento de tudo que se produz na área da cultura, na área da literatura, no país e tudo mais, né? E aí a gente teve, em 2011, a criação de uma plataforma que foi substituída em 2018. Antes, ela se chamava, aqui eu coloquei SIC, mas a sigla certa é SNIC. E aí, isso em 2011. Quando foi em 2018, já na gestão do governo Temer, eles acharam que SNIC não servia, que tinha que criar o Sim Cultura, né? Que, na verdade, é o mesmo SNIC, só mudou o endereço da plataforma. Então, quem, por exemplo, quiser entrar lá e se cadastrar e dizer o que faz, a ideia era que se conseguisse produzir, eu quero saber quantos escritores tem no Mato Grosso do Sul. Você entra lá, faz o sistema de busca, todas as pessoas estariam cadastradas, você vai saber quem faz o que e aonde. Mas isso não é uma realidade ainda, tá, gente? Isso é uma plataforma que existe lá, mas que o governo não deu continuidade, então a gente não tem. Aqui, nesse slide tem um dado sobre todos os projetos fomentados pela Lei Rouanet. Eu vou pular isso, mas basicamente a gente tem aqui a maioria dos projetos, né, sempre aprovados e captados pelo Estado de São Paulo, e os estados menores, como no caso de Mato Grosso do Sul, essa possibilidade de fazer um projeto ser aprovado, achar uma empresa que lhe patrocine, ela é uma possibilidade muito pequena, né, porque primeiro só podem patrocinar as empresas grandes, empresas grandes que faturam acima de 500 bilhões ano, né, então a gente não tem muitas empresas, até que tem, mas as empresas são receosas. Aqui no Mato Grosso do Sul, só um dado, deixa eu ver se eu consigo aproximar esse gráfico, entre 2002 e 2020, a gente teve aqui, mais ou menos, eu vou só colocar um dado aqui, por exemplo, de recursos que foram aí captados na área de humanidades, que inclui livro, leitura e literatura. Por exemplo, um dado de 2019, vou falar 2018, mais ou menos 53 mil que o Estado conseguiu, de fato, transformar em projeto e captar, ou seja, iniciativas dos produtores culturais de Mato Grosso do Sul. Então, o número realmente, ele é menor. Outra coisa que também surge nesse período do governo Lula e Dilma é a criação do Vale Cultura, né, que é a ideia da empresa oferecer para você um ticket, né, para você consumir produtos culturais. E aí, como a gente está falando de literatura, no período de 2013 a 2017, a área de livro, jornal e revista foi a área que mais consumiu cultura pelo Vale Cultura, mais de 307 milhões,
né, em consumo, enquanto que as outras áreas aí, o consumo ele é bem menor. Então, nesse sentido, as pessoas, as que trabalham com Vale Cultura, né, preferem investir em livro, muito mais em livros e jornal do que, por exemplo, assistir um espetáculo de dança, ou de teatro e coisa nesse sentido, né. A gente teve também uma produção muito forte, agora deixa eu minimizar aqui, de política, de fato, para a área do livro e leitura. Em 2003 foi criada a Lei do Livro, em 2006 foi criado o Plano Nacional de Livro e Leitura, né? Então, a gente tem várias ações acontecendo. Resultado disso, a gente teve aí em milhões, entre 2003 e 2009, por exemplo, cerca de mais de 1.867.000, por exemplo. Vou pegar o dado aqui só de... Eu não vou falar todos os números, porque senão acho que vai ficar muito cansativo, né? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu me perdi no meu slide. Gente, só um minutinho. Deixa eu... Aqui, MS... Só mais um minutinho, Vale Cultura. Tá, cheguei nele novamente. É que a gente precisa de ficar mobilizando ele, porque ele aparece muito pequeno aí na projeção, né? Tempos que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, entre 2003 e 2009, foram, assim, em torno de 36 projetos, né? Aliás, 36 editais de seleção pública, para pelo menos 1.867 projetos aprovados na área de literatura para o país inteiro, um investimento aí de 85,2 milhões de reais. Né? Nós tivemos, por exemplo, nesse período, só 2003 e 2009. Por isso que a gente fala que foi o período de produção de política cultural na forma do Estado, com a participação da sociedade, ou seja, em tempos democráticos. Foi a nossa primeira experiência, né? Aqui tem uns dados do programa Livro Aberto, né, que quando o governo fomentava aí as bibliotecas, cursos e tudo mais, no período de 2001 a 2011, né, ou seja, investido de fato. Eu vou pegar aqui um dado, por exemplo, um ano aleatório, só para a gente fazer uma comparação. Lá em 2001, antes de assumir aí, por exemplo, o governo Lula, a gente teve aqui, ó, R$ 121.348 em capacitação de pessoas na área de livre leitura. Se a gente pegar, por exemplo, jogar aleatório em 2008, esse recurso ele já pula para 228 mil em investimento. Se a gente for, por exemplo, para 2010, foi para 125 mil. Depois, 2011, esse recurso ele já cai para 47 mil. E se a gente pegar 2012, aí passa de 1 milhão, que foi o ano que o orçamento da cultura foi maior no país. 2013, você já tem aí só R$ 1.400. E aí, depois disso, o programa é extinto. Então, por isso que a gente fala que a política pública, ela nasce, mas ela pode ser extinguida a depender da vontade de cada governo, né? Agora, falando de Mato Grosso do Sul, Ana, eu gostaria que você me confirmasse como que está o meu tempo aí, que eu acho que eu já falei mais do que... Se você puder me confirmar, só para mim me organizar e fazer as conclusões, que agora eu vou falar um pouco sobre Mato Grosso do Sul. Professor, esteja à vontade. Tudo bem, então eu vou prosseguir aqui. Então, em relação a Mato Grosso do Sul agora, nossa realidade, né? Que a ideia era fazer apontamentos a nível nacional e agora a nível de estado. No Mato Grosso do Sul, pensando mais especificamente a literatura, o livro, a leitura e as bibliotecas, e é claro que quando se fala desse setor, se está falando também de todas as áreas, porque como eu disse lá no começo, elas caminham juntas, os estudos são indissociáveis, porque a gestão para a área da cultura, de maneira geral, abrange a literatura e os demais segmentos artístico-culturais, né? É, assim, um panorama histórico. Os primeiros passos da política cultural em Mato Grosso do Sul, as ações, elas não são objetivas, ou seja, não são criadas legislações específicas para a política
na área de cultura de Mato Grosso do Sul entre 77 e até 1998. A gente tem aí, então, nesse período de 77 a 98, algumas legislações, mas elas não são objetivas. Por exemplo, 77, não minto, né, gente? 79, né, quando o Estado foi oficialmente... ele foi criado oficialmente em 77, mas ele é instituído oficialmente em 79, né? Então, de 79 a 98, a gente não tem muitas políticas objetivas. Por exemplo, a Fundação de Cultura, que é o órgão, né, gestor máximo aí da nossa cultura no Estado. E lá em 79, no primeiro Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, já se diz que seria criada uma Fundação de Cultura. Tinha até os estatutos da Fundação de Cultura já definido quais eram os objetivos, o que a Fundação de Cultura devia fazer, mas não tinha previsto a questão do recurso para se fazer, né? E aí, mais adiante, eu vou detalhar a história da Fundação de Cultura, né? Em 85, nós tivemos uma lei para a criação do Sistema Estadual de Desenvolvimento para Cultura e Desporto, que é a Lei 548, de 20 de junho de 85. Essa lei, quando a gente lê ela no Diário Oficial, ela também não traz de forma clara, só diz que tem que fazer, incentivar, preservar, auxiliar, organizar, mas não diz o que vai ser feito para isso acontecer, a legislação não diz isso, então a gente não sabe. Ou seja, a política pública para a cultura e para a literatura no Mato Grosso do Sul, ela fica sendo feita, então, a partir do que cada governo resolve fazer, porque a lei não diz, olha, é assim, é tal meta que tem que... Não se tem isso ainda, né? Em 87, se institui um sistema de cultura de Mato Grosso do Sul, que é a Lei 715, de 2 de junho, e que também é nos mesmos moldes da Lei de 85. No ano de 90, surge o Conselho Estadual de Política Cultural, né? Então, a gente chega a duas conclusões nesse primeiro período, que os recursos orçamentários específicos destinados às execuções das ações, que poderia resultar em programa, em projeto, em ação decorrente dessas legislações, eles não existem previstos na forma da lei, de todas essas legislações. Então, os objetivos, eles não vinham acompanhados de diretrizes, de metas, estratégias, e como eu já disse, né, programas e tudo mais. Então, é uma legislação que eu considero como ações não objetivas, né? A gente não pode dizer que não existia uma política cultural no Estado, mas a gente não pode dizer também que existia uma política cultural de Estado objetiva. A gente tinha uma política de Estado, mas de forma muito subjetiva, porque ela não dizia de fato o que o Estado devia fazer e como fazer, né? O contrário do que é hoje. Quando chega 98, no Mato Grosso do Sul é criada a Lei de Incentivo Fiscal, muito parecida com a Lei Rouanet, que é a Lei 1872, de 98. E essa lei, claro, ela foi de 98 até 2001, porque a partir de 2001, eu coloquei aqui 2002, 2003, mas a partir de 2001 a gente já tem a criação da Lei do Fundo de Investimentos Culturais, o nosso famoso FIC. É a primeira vez que se tem uma legislação objetiva dizendo, olha, está criado o Fundo de Investimentos Culturais, o governo vai lançar edital de seleção pública, vai selecionar projetos culturais e vai patrocinar esses projetos. Isso é uma característica de uma política pública para a cultura e para a literatura, uma política de Estado, e não uma política de governo, né? Por mais que no caso do FIC, os governos depois, quando eles entraram, cada governo, né, a partir da sua criação, eles trataram a política de Estado como política de governo. Essa é uma realidade. E aí, o que diz isso para a gente? São os números de tudo que se foi, aprovado e patrocinado pelo Estado. Para a gente entender aqui o gráfico, então, quantitativo aí, eu fiz de 2002 a 2019, né? A gente tem, por exemplo, eu não vou dizer todos os números, mas aqui para a gente, eu espero que agora esteja aparecendo, por exemplo, o primeiro FIC, lá em 2002, foram 133 projetos aprovados,
um investimento de 5.200.000 reais, né? Em 2003, a gente teve FIC, 2004. Quando chega 2005, 6 e 7, o governo que estava no comando na época simplesmente não publicou edital do FIC. Ou seja, você tem uma política de Estado instituída na forma da lei, mas que o Estado não respeita essa própria legislação. Essa é uma realidade. Aí nós tivemos FIC em 2008, que foi anunciado como a retomada do Fundo de Investimentos Culturais. Aí ele vem 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando é 2016, não se tem publicação do FIC. 2017 também não, 2018 também não. No final de 2019 é que você tem a publicação de um edital FIC, que chega aí no valor de quase 5 milhões, que é um dos maiores, né? E por falar nisso, os maiores editais de seleção pública do Estado, ele não passa da ordem aí de 5 milhões e pouco, né? 2002, 5 milhões e 200, 2015, 4 milhões e 999, e o FIC 2019, 5 milhões também e 200 e alguma coisa. Então, esse edital foi publicado em 2019, os projetos foram avaliados, aí veio a pandemia, infelizmente, né, gente? Então, todo o processo de análise se atrasou, e nós estamos em 2021, e os projetos que se candidataram ao edital 2019 estão num processo de readequação para a realidade da pandemia, para receber o recurso para ser executado, ou seja, provavelmente, se a gente tiver lançamento do edital do FIC em 2020, então a gente vai ter esse salto aqui, ó, 16, 17, 18 e 19 sem edital, aliás, 19 e 20, porque o edital 19 fica durante 20 e 21, né? Então a gente tem esses percalços aqui. No montante total, aí até 2015, né, que os projetos de 2019 não entram aqui nessa conta que eu fiz. São 950 projetos aí, 30 milhões, um pouco mais de 30 milhões investidos pelo governo de Mato Grosso do Sul em projetos culturais, isso para todas as áreas, né? Se a gente pensar somente livro, leitura e literatura, eu tentei fazer esse levantamento, né, e aí a gente esbarra num problema, aqui todo pesquisador vai passar por isso, quem se aventurar a pesquisar os editais do governo do estado, que é o seguinte, as publicações, em alguns anos, quando sai o resultado, publicando qual projeto foi aprovado e para quem, às vezes, é publicado por área, literatura, esse e aquele projeto para fulano de tal, no valor tal. Tem ano que se publica só a lista de projetos e os valores, e aí o pesquisador não consegue saber, pelo Diário Oficial, qual é, se aquele projeto é da área de livro, leitura, se é de dança, não tem como saber. Então, os editais que os resultados foram publicados dizendo de qual projeto, de qual área era cada projeto, foi só o de 2003, 2000 e... eu coloquei aqui 14, mas, gente, é 2004, e 2011 e 2015. Os outros exercícios, a gente só lê o nome do projeto, o nome do proponente e o valor, mas você não consegue saber se ele é de livro, se ele é de dança e teatro. Pelo nome, você pode até supor, mas não dá para a gente colocar num gráfico desses suposições. O certo seria acessar todo o processo físico lá na Fundação de Cultura. Eu fiz essa tentativa também, mas por questões internas da própria Fundação de Cultura, não foi possível disponibilizar esse material, mas ele existe, ou pelo menos tem que existir, né? Existe, com certeza. Mas, assim, desses que foi possível, então, 2003, 4, 11, 15, são 67 projetos para literatura e 6 projetos para biblioteca. Então, desse montante aí, a literatura fica aí com um percentual de 9,30%, no máximo 10%. Então, de todo o recurso que o governo do estado investe na cultura, o livro, leitura e literatura chega aí no máximo a 10%, né? Esse é um dado que a gente tem. E agora, eu acho que eu pulei... tá, voltei. Isso aqui é só um organograma da Fundação de Cultura, né? Eu não vou me ater nele, explicar dos detalhes,
Mas, em relação à Fundação de Cultura, é um dado curioso. Em 79, ela foi prevista no primeiro Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Depois, a gente teve, lá em 83, uma outra legislação dizendo que a Fundação de Cultura ia ser criada, porque em 79 teve a previsão, aí só em 83 que se disse que ela ia ser criada, e que lei específica ia dizer qual era o seu estatuto de funcionamento. Aí, de fato, em 83, se a gente buscar pelo CNPJ da Fundação de Cultura, na Receita Federal, ela é de 85, deixa eu só pegar esse dado aqui direto no texto da minha dissertação, para mim não dizer a data aí errada, né? Mas ela deixa eu só ver aqui, ela vai ser aí de 86 mesmo, a criação, né? E aí a gente vai ter, em 99, um decreto dizendo do regulamento, do funcionamento da fundação, ou seja, o estatuto, mas a gente vai ter aí, a partir de 2009, de fato, o estatuto que hoje rege a Fundação de Cultura. Então, o histórico dela é mais ou menos esse, né? Na minha opinião, o ideal seria que ela tivesse sido instituída já na forma da lei, com o estatuto, lá desde como foi previsto em 79. De repente, a gente teria maiores avanços e não teria ficado um período tão longo com políticas culturais de governo e não de Estado, né? Isso é uma hipótese que eu levanto. Então, a Fundação de Cultura, alguns números assim, né? Uma das suas dos espaços, né, administrado pela Fundação de Cultura, é o Centro de Cultura José Otávio Guizzo, Centro Cultural, né, onde tem o Teatro Araciba Labanian, que está fechado. Por ali, eles tiveram, assim, até o ano que eu finalizei a pesquisa, que foi 2020, mais ou menos 880 iniciativas que atendeu aí 116 mil pessoas. Cerca de 35 oficinas que capacitaram 960 pessoas. Esses dados eu tirei dos relatórios de gestão da Fundação de Cultura, que, curiosamente, para quem for pesquisar política cultural na Fundação de Cultura, a Fundação ela vai ter relatórios detalhados de 2007 até 2015. Antes e depois... Sim. Sim, pois não, Ana. Eu acho que nós passamos aqui do tempo, não sei, mas... Tá, eu já estou concluindo, assim, em 5 minutos eu faço a conclusão e a gente vai para a parte final, então. Obrigado, Ana, por avisar. Eu pedi ela que me avisasse, tá, gente? Porque eu falo demais e tem realmente muita coisa para falar, mas a gente precisa ser, assim, sucinto. A gente tem, por exemplo, o Marco, que é o museu, né, ali no Parque das Nações, e por ali passaram aí 80 mil pessoas, 638 artistas atendidos, né? A gente teve, por exemplo, pela Fundação de Cultura, a criação do ProLer, que é o programa de incentivo à leitura. Nós temos lá a Biblioteca Isaías Paim, que tem mais de 40 mil títulos de acervo, já que o nosso assunto é literatura, né? E, a partir de 2017, a gente tem aí, de fato, a instituição do Sistema Estadual de Cultura, né? Na forma da lei. E aí nós temos também a instituição do Plano Estadual de Cultura, que é uma lei aí também de 2017. Ou seja, o governo de Mato Grosso do Sul hoje tem um Plano Estadual de Cultura, tem um Sistema Estadual de Cultura, mas é preciso ressaltar que a execução do que se tem no sistema, que seria composto pela Fundação de Cultura, o Conselho de Política Cultural, as conferências estaduais e regionais de cultura, o sistema de indicador de informação cultural, as comissões intergestora bipartite, que era a ideia dos governos municipais, juntamente com a Fundação, participar da gestão de fato, todas essas coisas, elas não foram implementadas, tá? A gente tem em funcionamento o Conselho, a Fundação que faz os seus atendimentos, mas grande parte do que se foi pensado para o Sistema Estadual de Cultura,
ele ainda não foi implementado, ou seja, se a gente pensar naquele ciclo da política pública, né, ele precisa, de fato, ser implementado, ele está só na forma da lei. Aqui seriam alguns dados de investimento da cultura de maneira geral, mas esses dados eu vou pular. A gente tem também a instituição de um plano estadual de livre leitura aqui no Mato Grosso do Sul desde 2010, mas que é um plano, assim, pensado para a literatura no estado de Mato Grosso do Sul, a partir da Fundação de Cultura e da Secretaria de Estado de Educação, mas esse plano também ficou somente na forma da lei, ou seja, a gente não teve execução. Então, finalizando a minha fala aqui, a gente tem os marcos legais, as legislações propícias para, de fato, a execução e a implementação de políticas culturais para livro, leitura, literatura e biblioteca de Mato Grosso do Sul. Se a gente for fazer uma comparação com a legislação nacional, Mato Grosso do Sul tem a legislação mais avançada, que é a partir do Sistema Nacional e do Plano Nacional de Cultura. Só que o que nós não temos é a implementação dessa política a nível de Estado, desde 2017, 2016, 2017, e em nível nacional também coincide aí 2016, 2017, em que todo esse pensamento de um Sistema Nacional, de um Plano Nacional de Cultura, ele vem sendo, a palavra correta é desmantelado, né? Mas a gente pode dizer que também ele vem sofrendo modificações, mas a palavra correta é um desmantelamento mesmo, né? Que aí a gente entra numa experiência de política cultural que flerta aí com a questão do autoritarismo na atual gestão. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para expor, assim, tentei fazer de forma bastante resumida, eu agradeço pela paciência de me escutar nesse tempão inteiro, que eu, né, isso é o resultado de uma pesquisa de mestrado e uma dissertação que tem para mais de 240 páginas. Então, assim, os detalhes de tudo isso tem ali na dissertação, que provavelmente vai ser disponibilizada aí no site do programa de pós-graduação em letras da UEMS. Hoje eu conferi, inclusive, ela não está. E também tenho aí a pretensão de transformar essa dissertação em um livro, inclusive captando recursos do próprio governo de Mato Grosso do Sul. Vamos ver se isso será possível. Então, como explicação seria isso, obrigado pela atenção. Ana, esteja à vontade para dar continuidade. Professor Vanderlei, atuando pela sede, atuando também pela CEMED Campo Grande, CEMED de Araguari, pesquisador, como diria Manuel de Barros, um homem em sua incompletude. Obrigado pela sua fala sobre as políticas culturais para a literatura aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul. Chegamos naquele momento, né? Agora, professora Leila, eu passo a palavra, fazer as suas considerações, a sua pergunta. Fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizá-lo, professor, por suas falas, muito esclarecedoras. Nem vi o tempo passar, de tão bom que estava. Como a internet aqui, né, como todos conhecem, ficava travando e oscilando, eu já tinha preparado o meu questionamento, mas boa parte dele já foi respondido, mas de qualquer forma, né, vou colocá-lo aqui, até para que os demais, de repente, pode ser dúvidas dos demais colegas que estão nos assistindo. Professor Vanderlei, o senhor disse que algumas políticas se extinguem, né, por diversos fatores, interesses públicos, enfim, temos esse conhecimento, né? Mas existe alguma política pública de Estado que tenha um fomento efetivo e contínuo de valorização ao campo cultural, literário, que não vise simplesmente concursos para sua realização? Aí, no caso, como que o processo ocorre ou deveria ocorrer em sua visão? Professora Leila, deixa eu só ver se eu compreendi a sua pergunta. Quando você diz concurso,
você está se referindo a processo de seleção, de edital de seleção pública, correto? É isso, né? A professora Ana, já posso ir direto para a resposta? Bom, Sim. tá, então eu vou então. Como eu falei, as políticas, elas podem se extinguir, né? E a gente tem, assim, experiências de extinção de várias políticas, né? Inclusive o que nós vivemos no momento, em esfera nacional, é uma espécie de extinção, né? Que começa normalmente por um deixar de lado, depois um não fazer, até que os interessados deixem de reivindicar aquela política de Estado. Então, a extinção ela pode acontecer. Agora, uma forma contínua, né? Ou seja, uma legislação que possa dizer, não, isso tem que acontecer de forma contínua. A ideia da instituição da política de Estado, na forma da lei, né, uma política de Estado, é que ela possa ser realizada independente do governo que se esteja, da pessoa que se esteja no governo. Isso em esfera nacional, estadual e municipal, né? Então, o que eu posso dizer? Que ela existe em esfera nacional. Nós temos uma legislação que, se a gente for olhar a partir da Constituição Federal, todas as emendas específicas da área da cultura, que reconhece a cultura como um direito, as legislações específicas de livro, leitura e literatura, né, e as demais legislações, né, nós temos a instituição dessa política que não deveria sofrer com a questão de não serem executadas em determinados governos. Se nós pensarmos do ponto de vista do governo de Mato Grosso do Sul, também nós temos uma legislação já bastante consistente que precisa, de fato, de ser implementada. Ou seja, as leis precisam, de fato, ter os seus regulamentos feitos e transformados em ações. Mas, apesar de todas essas garantias, né, legais, a gente ainda nós observamos determinados governos descumprindo aquilo que a própria legislação diz. Então, não é uma realidade, de fato, não é uma realidade. É claro que, se a gente for questionar qualquer tipo de governo, o governo vai justificar que não, nós estamos cumprindo sim a legislação, mas nós, que somos os produtores culturais, nós que pesquisamos, nós que somos os artistas, ou seja, os beneficiados com a política, que deveria ser, né, mais beneficiado com os resultados da política pública de Estado para a literatura e para as demais áreas, nós sabemos que essa continuidade, de fato, da forma como ela precisa ser, ela não existe. Essa é a... E aí vocês me desculpem que nós estamos, né, em época de pandemia, então a gente está gravando, cachorro late. Então, assim, nós não temos essa garantia. Ou seja, a instituição da política pública na forma de política de Estado é para que isso seja garantido. Mas, infelizmente, no nosso país, nós ainda não temos esse hábito. É aquele famoso, popularmente, que muita gente diz, determinada lei pega, determinada lei não pega. E as leis da área da cultura são as leis que não pegam muito. Infelizmente. Esse é o cenário que a gente tem. Professora Leila, muito obrigada pela sua pergunta. Professor Vanderlei, obrigado pela sua resposta, dando continuidade. Professor doutorando em educação, né, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professor, um exímio pesquisador, né, professor? E eu gostaria de saber, professor, o que te levou a escolher esse tema para estudar. A sua palestra, a sua fala é formidável, é uma riqueza de detalhes, mas eu gostaria de saber por que esse tema.
Bom, eu, assim, agradeço por você fazer essa pergunta, porque, na verdade, seria uma das coisas que eu falaria no início, e eu acabei, né, passando, né, motivação da pesquisa, que é uma coisa muito importante, né? O pesquisador, ele precisa ter uma motivação, a pesquisa precisa fazer um sentido para ele, né? No meu caso, eu pesquisei política cultural para Mato Grosso do Sul na minha graduação, né, em Artes Cênicas e Dança na UEMS. Fiz iniciação científica também pesquisando esse tema, e é daí que decorre o projeto de mestrado para pesquisar especificamente a política de Estado para a literatura de Mato Grosso do Sul. Mas a motivação em si, ela não está nesse momento que eu entro na universidade. Antes de começar os meus estudos aí na universidade, né, que eu começo em 2014, já com 32 anos e tal, eu trabalhava já com a questão de elaboração de projetos culturais, gestão pública de cultura no estado de Mato Grosso, né, de onde eu venho, lá na cidade de Juína, né, essa é a cidade. Eu tive uma experiência como gestor público lá de cultura, no Departamento Municipal de Cultura de Juína, onde eu comecei a acompanhar os andamentos da política cultural no país, justamente quando Gilberto Gil assume o Ministério da Cultura, né? Quando se falava nas primeiras ações, na primeira Conferência Nacional de Cultura, que eu fiquei louco para ir, mas não consegui, porque para participar você precisava ser eleito no seu município, e, né? Então, assim, lá desde 2003 eu começo esse acompanhamento. Entre 2008 e 2012, eu tenho a minha experiência como gestor público de cultura, e aí foi onde eu consegui compreender muito mais toda essa dinâmica, e, paralelo a isso, o meu trabalho de produção teatral, né? Isso tudo em Juína do Mato Grosso. E aí, quando eu chego aqui para fazer o curso, a minha ideia original era de fazer uma pesquisa na área de interpretação teatral e pesquisar e estudar Konstantin Stanislavski, para quem é do teatro aí sabe que é um dos grandes, né? E quando eu tive que decidir pelo PIBIC, e também pelo projeto de TCC, eu cheguei numa questão de quem seria o orientador para esse assunto, né? Konstantin Stanislavski. E a gente teve, assim, a mudança no quadro de professores do curso na época de Artes Cênicas e Dança, que o professor que eu imaginava que me orientaria foi embora. E os outros professores já estavam com seus orientandos. Então, eu pensei, vou pesquisar a história do teatro em Mato Grosso do Sul. E aí cheguei para uma das professoras e falei, eu quero pesquisar a história do teatro em Mato Grosso do Sul para escrever a história do teatro no estado. Ela achou legal. Aí, de repente, na semana seguinte, a gente teve um encontro de orientação e ela falou que até a professora Enilda Fernandes, que foi minha primeira orientadora, a quem eu devo muita coisa. A professora Enilda falou, Wander, por que você não pesquisa política cultural, que é da área da arte, né? Política para a cultura artística no Mato Grosso do Sul. E, normalmente, quando um professor orientador faz isso, propõe isso para um orientando, o orientando já tinha pensado o que fazer, ele já está apaixonado pelo assunto. No meu caso, eu já estava apaixonado pela questão da história do teatro. Eu já tinha abandonado Stanislavski, que estava nessa paixão aí por estudar a história do teatro. Mas, quando ela me disse isso, eu pensei, gente, eu já acompanho isso faz muito tempo, e é uma coisa que eu vou conseguir desenvolver bastante. Pensei isso, né? Aí, de pronto, falei, não, vamos pesquisar. E aí a gente fez a proposta, né? Política Cultural de Estado para Mato Grosso do Sul entre 77 e 2017, foi meu TCC. E aí, por conta disso, eu resolvi me aprofundar nesses estudos em relação ao campo da literatura, já que meu mestrado foi em literatura. Então, a motivação, ela surge em todo esse contexto de uma atuação enquanto agente produtor de cultura, né, nesse contexto de Mato Grosso do Sul, enquanto um estudante que viu, que lhe foi dada a oportunidade numa universidade
pública, né? E também por conta de que quando eu fiz o processo de seleção de mestrado, teve um professor, meu orientador, professor Daniel Abrão, que achou interessante essa ideia e acolheu. Então, eu acredito que tem motivações pessoais e tem oportunidades que eu aproveitei. Então, daí decorre toda a minha motivação de pesquisa e é uma das coisas que, das minhas atitudes, das minhas atividades que eu desenvolvo, assim, desde de muito tempo. Daí decorre a minha motivação. Certo, professor Vanderlei, muito obrigado pela sua resposta. Obrigado pela sua participação hoje, neste ciclo de palestras, Política Cultural, Literatura Afro-Brasileira Quilombola e Literatura e Educação. Professora Leila, obrigado pela sua contribuição hoje. Agradecemos ao apoio emergencial da Lei Federal de Blanc, a partir dos recursos executados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e esperamos todos vocês na próxima palestra do ciclo, que será com a professora Leila, sobre literatura afro-brasileira, a literatura que o mundo precisa conhecer. Muito obrigada a todos e até lá.